Imagine construir uma carreira mundial, vender milhões de discos, acumular uma fortuna gigantesca. E então perceber que sua riqueza pode não durar para sempre. Essa é uma das histórias mais curiosas envolvendo Sting, porque existe uma decisão financeira que surpreendeu seus fãs e mostrou uma forma muito diferente de enxergar dinheiro. E talvez essa seja a razão pela qual sua trajetória continua despertando tanta atenção. Hoje, Sting é reconhecido como um dos músicos mais bem-sucedidos do planeta. Primeiro com o The Police, depois em uma carreira solo extremamente lucrativa. Durante décadas ele acumulou sucessos, prêmios e patrimônio. Mas sua relação com dinheiro sempre foi um pouco diferente da maioria das celebridades. E aqui a história começa a ficar interessante. Muitas pessoas acreditam que grandes fortunas existem para ser passadas integralmente para as próximas gerações. É uma ideia comum, especialmente quando estamos falando de patrimônios milionários, mas Sting surpreendeu muita gente ao demonstrar uma visão completamente diferente. Em entrevistas, ele já comentou que não pretende deixar uma fortuna gigantesca para seus filhos. A declaração chamou a atenção no mundo inteiro, porque parecia contrariar aquilo que a maioria das pessoas faria. Por que alguém tomaria uma decisão assim? A resposta envolve uma filosofia muito particular sobre riqueza. Segundo Sting, grandes quantidades de dinheiro herdadas podem criar problemas em vez de soluções. Ele acredita que as pessoas precisam construir seus próprios caminhos, desenvolver independência, criar seus próprios resultados, uma visão que gerou debates intensos. Naturalmente, muita gente discordou, outros concordaram. Mas o mais interessante não é a polêmica, é a forma como essa posição revela algo sobre sua mentalidade. Porque mostra que para ele riqueza não significa apenas acumular recursos. E o próximo ponto muda completamente a perspectiva. Ao longo da vida, Sting construiu patrimônio através de diversas fontes: música, shows, direitos autorais, licenciamentos, investimentos, uma estrutura financeira sólida e diversificada, e talvez justamente por isso tenha desenvolvido uma visão diferente sobre o dinheiro. Existe uma pergunta interessante: o que é mais valioso? Receber uma fortuna pronta ou desenvolver a capacidade de criar riqueza por conta própria? Não existe uma resposta única, mas Sting parece ter escolhido claramente um lado dessa discussão. Muitos especialistas em patrimônio observam que famílias extremamente ricas frequentemente enfrentam desafios inesperados, conflitos, dependência financeira, falta de propósito, problemas de gestão, questões que raramente aparecem quando as pessoas observam apenas os números. E aqui está a parte mais curiosa da história. A decisão de Sting não nasceu da falta de recursos. Pelo contrário, ela surgiu justamente porque ele já havia acumulado recursos suficientes para refletir sobre o significado da riqueza. E isso muda completamente o debate. Ao longo das décadas, Sting não ficou conhecido apenas pela música. Também construiu reputação como alguém interessado em temas ligados à sustentabilidade, educação e responsabilidade. Esses interesses ajudam a entender melhor suas posições sobre dinheiro e patrimônio. Existe uma diferença importante entre riqueza financeira e riqueza de capacidades. A primeira pode ser transferida, a segunda precisa ser construída. E essa distinção aparece repetidamente nas declarações que Sting fez ao longo dos anos. Mas espere, porque ainda existe uma última lição escondida aqui. Independentemente de concordar ou não com sua visão, é impossível negar que ela provoca reflexão, porque obriga as pessoas a pensar sobre uma pergunta difícil. Qual é o verdadeiro objetivo do dinheiro? Acumular, proteger, transferir ou criar liberdade? Talvez seja por isso que sua história desperte tanta curiosidade. Ela não fala apenas sobre música, fala sobre legado, responsabilidade, independência e sobre o que acontece quando alguém começa a enxergar riqueza de uma maneira diferente. Décadas depois de alcançar fama mundial, Sting continua levantando debates que vão muito além dos palcos. Debates sobre patrimônio, família, liberdade financeira e propósito. Temas que interessam tanto quanto suas músicas. Isso nos leva ao ponto final desta história.